Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, assistência, na pessoa da presidenta Marjorie Romão, presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, todos presentes a esta Casa Legislativa, albergadora dos anseios do povo da minha querida cidade de Pacatuba. Senhor presidente, a minha fala hoje ela é muito breve. Eu quero levantar aqui uma preocupação que é muito natural que esta casa tenha essa preocupação, no sentido de, mais uma vez, cobrar no transporte alternativo de Pacatuba uma melhoria não só na questão física, porque os carros hoje da cooperativa dos transportes de Pacatuba estão grande parte sucateados e não tem tido nenhuma preocupação por parte dessa cooperativa melhoria nesse transporte. E agora, por último, senhor presidente, tenho diversas reclamações de pessoas que têm nos procurado, e especialmente pessoas idosas que têm sido maltratadas pelos topiqueiros de Pacatuba. Não sei se isso é maioria, mas uma minoria vem destratando os nossos idosos. Isso fere frontalmente o Estatuto do Idoso. Esta casa não pode de forma nenhuma aceitar que o idoso esteja sendo maltratado desta forma. O idoso acena para o transporte sabe que é um passe livre e passa deixando o idoso na parada. E muitas vezes, senhor presidente, o idoso adentra nesse transporte e o cobrador obriga o idoso a pagar a passagem e, se não quiser pagar, tem que descer. Nós não podemos, esta casa não pode aceitar esse tipo de aberração, esse desrespeito aos nossos idosos. Por isso, senhor presidente, que eu gostaria que esta casa enviasse um ofício para o presidente da cooperativa que viesse a esta casa, porque nós temos que modificar esse tratamento, que nenhum que tem um passe livre em Pacatuba pode ser desrespeitado. O autor do projeto de lei que concede a gratuidade do transporte alternativo de Pacatuba às agências comunitárias de saúde foi de minha autoria. No entanto, essas mesmas agências de saúde também têm o desrespeito do nosso transporte, quando muitas delas pegam o transporte e são obrigadas muitas vezes a pagar a passagem porque tem 2 passes já na Topic. Nós sabemos e temos a compreensão de que 2 passes livres, isso é uma lei estadual que existe, que obriga o transporte alternativo a apenas ceder 2 assentos para as pessoas de passe livre. Mas não podemos também correr no erro daquele que labutou com a sua vida contribuindo para o crescimento desse país, que são os idosos, ter ferido o seu próprio estatuto, que garante o passe livre de ir e vir. Se já existe um passe livre estadual, que o idoso pode se deslocar de um estado a outro, por que o município de Pacatuba, uma cidade pequena da região metropolitana, ela não respeita essa categoria importante que é o idoso? Não vou aceitar isso de forma nenhuma. Por isso, senhor presidente, gostaria que esta casa enviasse um ofício ao presidente da cooperativa, Rogério Guerreiro, para que o mesmo viesse a esta casa explicar
e tentar nos convencer que o idoso pode sim ser maltratado. No meu entendimento, isso é uma falta de respeito muito grande, porque quem criou o transporte alternativo de Pacatuba também foi esse vereador que vos fala. A finalidade do transporte alternativo, não tivemos, quando criamos a lei municipal, não foi com a finalidade de maltratar ninguém, foi oferecer o transporte, porque nós não tínhamos um transporte coletivo na cidade, e foi criado naquela época, com 10 combis da regra 1, o transporte alternativo de Pacatuba. E hoje, para mim, eu vejo com muita tristeza esse transporte que nós criamos, um transporte sucateado, que não oferece as mínimas condições para o usuário transportar as pessoas dentro de Pacatuba. Eu fico muito triste, porque não foi com essa finalidade que eu criei a lei do transporte alternativo da cidade de Pacatuba. Um modelo que serviu para todo o estado do Ceará, porque Pacatuba não tinha, e nem o estado do Ceará tinha o transporte alternativo. E a primeira cidade que criou o transporte alternativo, através de uma lei municipal, criada por este vereador que aqui fala, o vereador Edileno, foi o mesmo que criou esse transporte, e eu estou muito triste com a situação dele hoje. Precisamos imediatamente trabalhar para melhorar essa frota, botar transporte novo, de qualidade. O povo não merece ser transportado em lata de maneira nenhuma, porque isso ali é uma lata velha. E eu estou observando a situação que o povo é transportado, infelizmente, é um grande respeito ao cidadão de Pacatuba. Muito obrigado, senhor presidente.